Meu nome é Ronald Barbosa, sou presidente do Conselho Curador do Instituto Pedro Gordilho. Primeiro, gostaria de dizer que muito nos honra, muito dignifica recebê-los todos aqui para este evento que é uma abertura do ano do Instituto Pedro Gordilho. Agradeço a presença especial aqui do Leandro, que nos brindará com a sua presença, com a sua fala, e dizer a todos que é um momento de felicidade esse, depois de tantos trabalhos realizados, poder trazer esse debate sobre Deixe Ir, que é um estudo da psicanálise, um estudo sobre o inconsciente e como isso se relaciona com o Instituto. O Instituto tem como atividade principal aqui nessa preocupação em fomentar a difusão da cultura e instrumentos que melhorem a vida em sociedade. Dito isso, o nosso patrono, que muito nos honra de estar aqui hoje, ter cedido a casa para que a gente pudesse participar, que tem como característica ser sempre um visionário. Eu vejo o Dr. Pedro sempre como uma pessoa visionária. E ele trouxe esse debate sobre a psicanálise, que é algo que eu acho que é incrível, principalmente porque não tem uma difusão no setor público brasileiro. Então, o que acontece? A psicanálise não é uma ciência, é um método. Então, por isso, ele acaba sendo um instrumental muito poderoso para a vida em sociedade. Mas não são todas as pessoas que têm a oportunidade de ter esse método ao seu alcance. E eu acho que a gente proporcionar esse tipo de conversa, esse tipo de debate, é engrandecedor para todos nós. Então, eu acho, Leandro, que é muito importante esse espaço de conversa. O Leandro, que tem uma biografia também extensa, é membro do IBEI, né, que é o Instituto Brasileiro do Estudos do Inconsciente, e nos brindará com essa conversa que a gente iniciará agora. Nosso patrono gostaria de dizer algo, gostaria de dar algumas palavras. Eu só quero agradecer mais uma vez. Eu agradeço o convite, a presença. Eu estava dizendo para o senhor Pedro que eu não sou um palestrante, eu sou um psicanalista, estou aqui para trazer um pouquinho dessa experiência como um observador mesmo da vida, das pessoas, do comportamento, da emoção. Né? Como o Ronald disse, sou membro do Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente. Ele é um instituto que foi criado em São Paulo há umas 4 décadas, mais ou menos, não preciso a data, e que veio para Brasília com um casal de psicanalistas, o César e a Luzia Jorge. Eles trouxeram esse projeto para cá como eu os conheci. Na verdade, a Luzia Jorge, o César já não está mais. E a partir dali, eu comecei os estudos e parti para o consultório, ou seja, para os atendimentos. Então, aqui em Brasília é um instituto que já está há mais ou menos 30 anos. O nosso lema lá é aprender, praticar e difundir a psicanálise. Então, o que eu acho que eu estou fazendo aqui, vim fazer aqui hoje, é talvez difundir um pouco dessa psicanálise. Né? Sim. E aí eu já queria até fazer uma pergunta. Como não sou um palestrante, eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente construir algo aqui hoje. Né? Na psicanálise a gente diz que a gente parte de algum lugar, mas a gente nunca sabe onde vai chegar. Então, a gente veio com uma propósito. E a gente já tem algumas impressões que vão se consolidar se a gente se abrir para ouvir e para voltar para si e se perguntar. Né? Então, eu gostaria de saber se alguém arrisca a falar um pouquinho sobre o que é a psicanálise. Alguém gostaria de falar alguma coisa, se tem algum conhecimento, se já teve alguma experiência com a psicanálise, seja estudando ou no processo analítico? Eu acho que é você se conhecer, né? Acho que quando a gente vai em busca da psicanálise, não só a gente tem que obrigatoriamente levar um problema, né? Porque todo mundo acho que tem esse preconceito de que se você está passando por alguma situação difícil, você vai na psicanálise e pronto, é uma coisa mágica que se resolve. Mas eu acho que é muito mais do que isso. É você se descobrir, é você se entender, é você se aceitar também. É um pouco disso, né, na minha concepção. E é bem por aí mesmo. A psicanálise, ela é um convite a que as pessoas façam uma releitura da própria vida.
a partir das suas impressões, das suas vivências, das suas experiências. Então a psicanálise ela trabalha com o inconsciente. O produto da psicanálise é o inconsciente. É tudo aquilo que está guardadinho ali, que a gente acumula durante a vida e que de alguma forma vai falar com a gente na atualidade. Então tudo que a gente faz e vive tem um porquê. A gente não acredita em acaso. A gente às vezes pode pensar nas nossas escolhas, né? Eu tenho uma escolha bastante consciente sobre alguma coisa. Eu escolhi estar em algum lugar, eu escolhi estar com alguém e foi um acaso, eu conheci, de repente eu visitei, gostei. Não. As nossas escolhas, elas vêm a partir das nossas percepções. Embora as nossas escolhas não sejam conscientes, muitas vezes, a gente pensa que é consciente, mas as nossas escolhas, elas têm muitas das nossas impressões. Né? E a gente vai fazendo tudo com uma nossa afinidade em relação à vida. Por exemplo, para vocês estarem aqui hoje, é preciso haver uma afinidade com uma proposta de um instituto. Né? E uma coisa vai levando a outra e vai sendo guiada por meio desse inconsciente. Tá? Então o tema que eu escolhi foi deixar ir. Por que quando o Sr. Pedro, né, fez esse convite, eu pensei, o que eu posso fazer para contribuir de alguma forma? E a gente, na vivência de consultório, né, estou em consultório há alguns anos já, nós percebemos que uma das dificuldades das pessoas é entender e aceitar que elas precisam finalizar os seus ciclos, finalizar situações ou relações que já não estão mais fazendo o bem que elas gostariam. Muito grande. Para as pessoas se permitirem a deixar ir. Né? Então eu acredito que seja algo bastante atual. Embora seja uma característica humana, né, de se incomodar com as mudanças, deixar ir é um desafio, porque ninguém quer a mudança, porque a mudança ela representa muitas coisas, entre elas a passagem do tempo. Toda vez que alguma coisa muda, a gente se pergunta sobre a passagem do tempo. O que eu escolhi? O que eu vivenciei? Quem eu sou quando aquilo que eu optei para a minha vida já não está mais se encaixando? Aí eu coloquei aqui uma primeira pergunta. Antes dessa pergunta, eu vou só colocar um pouquinho da estrutura, trazendo um pouco de Freud. Psicanalista, Freud. Tudo começa com o nascimento. Toda a nossa construção psíquica, ela advém das nossas impressões da nossa primeira infância. Não podemos precisar ao certo a idade ou o período, mas a gente entende que entre 5 e 7 anos de idade, nós já capturamos impressões suficientes para reproduzir essas impressões na vida adulta. Ou seja, o ser adulto é uma repetição dessa criança. Então, tudo que a gente vai fazer, escolher e optar na vida, ela está ligada a essas primeiras impressões, que é a nossa construção psíquica. Freud chamava de determinismo psíquico, ou seja, nós vamos vivenciar a partir daquela primeira construção. Então, tudo começa na infância. Começa na hereditariedade, nas impressões que nós temos dos nossos pais e das nossas mães, de como nós fomos cuidados, acolhidos ou não, amados ou não, ou pouco amados, ou muito amados. E esses pais, eles vêm com as suas impressões dos seus pais, dos seus avós, e assim vai. A gente diz que o inconsciente, como ele captura tudo,
Por exemplo, nós estamos aqui nessa sala. Conscientemente, vocês estão ouvindo a minha voz, falando alguma coisa. Mas tem uma porção de um som que passa aqui, um caminhar que passa ali do outro lado. Nós não lidamos com isso de forma consciente. Vai passar, mas o nosso inconsciente vai guardar. Então, quando ele guarda, ele vai ficar ali. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer com a gente e nós vamos expressar essa experiência que ficou guardada, que não foi consciente. É só para explicar um pouquinho do que é esse conteúdo que está guardado ali. Então, só voltando, a nossa estrutura ela é feita da primeira fase da nossa vida. O restante da vida, depois lá, quando a gente vai para a adolescência, para a vida adulta, é uma repetição dessa criança. Às vezes a gente fica meio ressabiado, né? Em pensar, então tudo que eu fiz na vida, que eu construí, que eu viajei, que eu optei, está ligado àquela infância e as coisas que eu fui vivenciando depois disso já são ligadas a essas primeiras impressões. Gente, não existe nada solto. Está tudo caminhando conectado. Então vamos lá. Só para eu não me perder aqui nesse roteirinho. A psique é feita de impressões, afetos, histórias, cultura e vivências. Então, quando a gente escolhe uma profissão, a gente está colocando essas vivências em prática. Quando a gente escolhe morar em algum lugar ou ter um estilo de vida, a gente também está optando e está lidando com esse conteúdo da criança. Quando a gente se permite a estar numa relação, a gente também está projetando as impressões dessa infância. E aí a pergunta que a gente faz, sabendo dessa construção psíquica, e quando a gente, depois de ter feito as escolhas, de ter caminhado bastante, a vida vem e diz, olha, você já não está mais tão confortável ou tão feliz com as escolhas que você fez, ou com uma escolha específica. Você projetou vivenciar algo que em algum momento fez muito sentido e te trouxe uma certa satisfação. Mas hoje isso não lhe traz mais satisfação. Então, eu sempre tento perguntar quem nós somos quando a vida traz para a gente o desafio para mudar. Alguém aqui foi a algum lugar? Alguém aqui pensou em alguma coisa? Em alguma situação? Não precisa dizer. Mas alguém pensou em algo que está pedindo uma mudança? Se alguém tiver pensado, ou tiver pensando, ou vier a pensar sobre isso em algum momento, a pergunta que a gente precisa ter é: quem eu sou? Hoje eu não estou feliz num casamento, ou numa relação, ou num namoro, ou na minha profissão, e a culpa é daquela pessoa que não me corresponde, ou a culpa é daquela empresa que não está me valorizando. Mas eu não saio de lá. Por quê? Que apego é esse? Porque o mercado é incerto, porque eu não sei se eu vou encontrar alguém novamente. A gente tem essa fantasia, né? De que se a gente termina, por exemplo, uma relação, parece que o mundo vai acabar. Não, o que eu vou fazer? Não. Já pararam para pensar que quando a gente deixa alguma coisa, a gente está abrindo espaço para outras? O Sr. Pedro quer falar alguma coisa? Mentira. Então, diante dessa pergunta de quem eu sou, tem toda uma possibilidade de mudança de vida. Volto a dizer, existe uma coisa chamada determinismo psíquico, porque essas construções estão embasadas aí. Só que nós não precisamos ser reféns
dessa estrutura que está se repetindo. Nós precisamos problematizar uma situação, nos colocar no lugar de atores, de atuantes, tirar a responsabilidade do lugar ou das pessoas e trazer essa responsabilidade para a gente. Alguém aqui foi a algum lugar? Alguém aqui pensou em alguma coisa, em alguma situação? Não preciso dizer, mas alguém pensou em algo que está pedindo uma mudança? Se alguém tiver pensado, ou tiver pensando, ou vier a pensar sobre isso em algum momento, a pergunta que a gente precisa ter é: quem eu sou? Hoje eu não estou feliz num casamento, ou numa relação, ou num namoro, ou na minha profissão, e a culpa é daquela pessoa que não me corresponde, ou a culpa é daquela empresa que não está me valorizando. Mas eu não saio de lá. Por quê? Que apego é esse? Porque o mercado é incerto, porque eu não sei se eu vou encontrar alguém novamente. A gente tem essa fantasia, né? De que se a gente termina, por exemplo, uma relação, parece que o mundo vai acabar. Não, o que eu vou fazer? Não. Já pararam para pensar que quando a gente deixa alguma coisa, a gente está abrindo espaço para outras? O Sr. Pedro quer falar alguma coisa? Mentira. Então, diante dessa pergunta de quem eu sou, tem toda uma possibilidade de mudança de vida. Volto a dizer, existe uma coisa chamada determinismo psíquico, porque essas construções estão embasadas aí. Só que nós não precisamos ser reféns dessa estrutura que está se repetindo. Nós precisamos problematizar uma situação, nos colocar no lugar de atores, de atuantes, tirar a responsabilidade do lugar ou das pessoas e trazer essa responsabilidade para a gente. Porque mexer numa estrutura que está construída nas nossas impressões, no emocional, é um convite a voltar para a própria história, né? Então, essa dificuldade tem a ver com autoestima, assim, uma forma de enfrentar melhor essa coragem para a mudança. Tem a ver com um fortalecimento da autoestima, algum autoconhecimento, para poder ter mais facilidade de fazer mudança? Tem. Que bom que você fez uma pergunta. Tem a ver. Né? A autoestima, essa fragilidade que podemos carregar diante da vida e das pessoas, de achar que pode não ser suficiente, ou de que não vai conseguir algo diferente e melhor, está muito ligada a como nós nos percebemos. Então, uma pessoa que projeta o seu afeto e o valor das coisas na outra pessoa, ela responsabiliza a outra pessoa pela felicidade. E ela tira dela a capacidade de se ver como alguém que preenche também. Então, tem sim a ver com uma baixa autoestima, muitas vezes. Tem a ver também com o que Freud chamava de uma compulsão à repetição. Se eu lembro disso. Isso merece um capítulo, a compulsão à repetição. A compulsão à repetição. Muitas pessoas se envolvem em relacionamentos em que elas estão sempre com alguém, pessoas novas, mas a situação que envolve essas relações é a mesma. Às vezes as pessoas buscam o mesmo perfil para viver novas histórias. E isso, mais uma vez, né, a senhora lembrou de algo também. Mas isso é que eu não entendo. Porque
Eu acho que eu sou uma pessoa que eu repeti muito nos relacionamentos, né? E aí as pessoas, enfim, eu fiz terapia durante muito tempo, né? E até foi com uma psicanalista. Mas até hoje eu não sei se eu fiz análise ou não, porque análise você fica de costas, né, pra pessoa. Eu não ficava, eu ficava de frente. E aí me falavam, não, mas é você que procura, você que procura. Mas não é a gente que procura, as coisas acontecem. E aí as pessoas dizem, não, você que procura aquela pessoa e faz tudo acontecer. Não, mas às vezes as coisas acontecem do nada, você conhece uma pessoa num outro contexto. E aí eu não entendo isso, até hoje, imagina, eu fiz anos de terapia, né? Como é que eu vou buscar em várias pessoas a mesma coisa? Às vezes é inconsciente, né? Você já tem um perfil de... Mas e o outro se atrai... Aí também tem um pouco a ver com outra coisa que eu acredito também, que é energia. A energia que você emana para o universo, ela volta para você. Por exemplo, se você inconscientemente emana uma certa energia para procurar algum parceiro, ou enfim, para qualquer tipo de situação, essa energia volta para você. Aí vai apresentar realmente alguém parecido, já seguindo aquele mesmo molde dos relacionamentos anteriores, por exemplo. Mas aí a pessoa poderia não se interessar, né? A coisa poderia não acontecer, né? Mas aí então, sei lá. O comportamento também, né? Pode ser, assim, o comportamento da pessoa em relação a um comportamento social, vamos dizer. Uma postura que atrai até os locais, né? Tipo, o que frequenta. Se vai mais a boate, se vai mais na igreja, se vai mais no... Né? Talvez... Já mudei tudo que é lugar. Longe de mim querer interromper sua brilhante palestra, mas eu gostaria, não sabia que a gente podia interagir, mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência minha. Eu casei muito jovem, apaixonadíssimo e tudo, entendeu? E meu marido era um cara brilhante, mas os pais deles eram muito idosos quando o tiveram, entendeu? Então ele era muito oprimido com as coisas, entendeu? Porque era filho único, os pais com medo de perdê-lo, entendeu? Então não pode trocar essa lâmpada porque pode morrer eletrocutado. Então com isso ele ficou com muito problema existencial. Fui casado por 16 anos, morei fora muitos anos, segurando as pontas, né? Até porque, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas parece que a mulher amadurece mais fácil que o homem. Né? Minha impressão é essa. Voltamos para o Brasil e o casamento não estava indo bem. Aí, para salvar o casamento, que ele queria salvar a todo custo, resolveu que nós devíamos tentar uma psicanálise, entendeu? Com a famosa, deve ser um ícone para o senhor, porque era o master na época, Virginia Picudo, né? E então ela disse assim, eu não posso analisar os dois. Eu gostaria de 10 minutos com cada um, se vocês me permitirem, para eu escolher quem eu gostaria de analisar. Eu sempre me julguei muito bem resolvida, entendeu? Mas ela queria esses 10 minutos com cada um. Isso tudo é para dizer que nem sempre termina do jeito que a gente quer, né? Não é uma receita de bolo, por assim dizer. E aí fomos os dois, ela teve uma entrevista fechada com ele primeiro, depois esteve comigo. Quando ela voltou, ela disse assim, eu decidi que eu quero analisar a ele, entendeu? A senhora está liberada. E então eu fico analisando meu marido, e aí bagunçou geral, entendeu? Porque eu acho que tudo aquilo que ele era contido, ela deve ter falado para ele assim, não, você deve dar vazão aos seus instintos, não. Tipo assim, solta a franga, entendeu? E ele soltou a franga, entendeu? E aí realmente eu vi que eu não ia segurar mais as pontas, entendeu? E que deixei ir, sabe? Partiu de mim, deixei ir e tudo mais, nos separamos. Então eu estou falando isso porque o senhor tinha mencionado que um fator muito importante é coragem.
é coragem para enfrentar, sabe? E eu tive essa coragem, porque não tinha tido um caso de divórcio na minha família, e eu resolvi enfrentar porque eu vi que eu não ia dar conta. Eu era muito jovem e eu tinha direito, de repente, de ter uma vida nova e tudo. E tive 2 novos maridos maravilhosos, um já falecido, o outro está aqui do lado, entendeu? Então, quer dizer, sempre tem uma outra chance, entendeu? Ele, coitado, não deu certo, começou a beber depois da separação, bebeu até a morte, porque morreu de cirrose, implorando para eu voltar, mas eu digo, não, o dia que eu realmente deixar essa casa, eu não volto mais. Foi o que eu fiz, lamentei demais, porque eu também não sabia que ele ia morrer. Talvez isso até, se tivesse uma bola de cristal, teria me impedido de tomar aquela atitude. Mas então, é para dizer o seguinte, nem sempre a psicanálise, quando é feita para salvar um casamento, ela sai do jeito que um dos cônjuges quer. Entendeu? No meu caso, ela acelerou o processo da separação, entendeu? Mas talvez tivesse sido uma bênção para mim, de certa forma, para eu não ficar no que poderia estar até hoje no casamento, que não era exatamente o ideal, não é? Então, isso aqui, eu estou compartilhando uma experiência que sempre tem um amanhã, sabe? E quando parece que está tudo muito nublado, sabe? O sol vai surgir, sabe? Mas isso para evidenciar aquilo que o senhor falou, coragem. Quantas pessoas querem sair de uma situação e elas não conseguem porque elas não querem que doa. Mas eu sempre me pergunto assim, às vezes nós queremos evitar um sofrimento, mas o sofrimento já existe. O sofrimento já está instalado. Um casamento que não está indo bem, já tem sofrimento. Ah, mas eu não vou porque eu não quero sofrer, mas você já está sofrendo. E às vezes as pessoas, quando decidem separar, elas estão esperando um sofrimento que não chega mais, porque ela já sofreu. Ela sente alívio, muitas vezes. Claro que também existe um processo de luto, existe um processo para elaboração, né, quando a gente interrompe um relacionamento. Mas existe um alívio também. Sabe, quando a gente se permite chorar, a gente se permite sentir, aí depois que chora parece que dá um alívio para a alma. É uma permissão, mas é uma coragem antes de qualquer coisa, né? Só voltando um pouco para a sua observação. Talvez fosse psicanálise, sim, porque nem sempre a gente atende de costas. Existe o famoso divã, né? Mas nem todos nós atendemos com o divã, porque as pessoas que vão optar por ir para o divã ou não. Então, às vezes, a gente faz mesmo com tete a tete. Eu fiz muito tempo assim, né? Assim, ela ficava na diagonal. E depois de muito tempo ela tinha um divã na sala e ela me disse, então quem sabe agora vamos para o divã. E eu disse, ai, não sei. É um convite, né? A essa entrega maior, né? Não quer dizer que fazer frente a frente não vai existir a entrega. Com certeza vai. Na verdade, 90% das pessoas preferem assim. Poucas hoje querem um divã. E aí, respondendo a sua pergunta, até para trazer um pouco da compulsão e repetição que o senhor Pedro levantou muito bem. Lembra que a gente falou que as nossas construções têm base na nossa primeira infância? Então a gente se apaixona por alguém que vai lembrar alguma coisa. Ou a gente pode se apaixonar pela falta de algo. Alguém que aponte para você preencher algo que em você falta, que é o vazio de todos nós. Por mais que possamos viver plenamente, preenchidos plenamente, todos nós temos um buraquinho, temos um espaço que nunca será preenchido completamente. Porque essa busca por preencher, ela é inerente ao ser humano e à vida. Então, a gente sempre fala sobre isso, falamos muito sobre isso. Sempre que a gente busca fazer alguma coisa,
que é preencher um tempo, um espaço, uma curiosidade sobre algo, a gente está vivendo. Porque nós estamos dando margem para a nossa pulsão de vida. É esse preencher. Aí você perguntou, mas eu, em lugares diferentes, encontrei pessoas que de repente tinham o mesmo perfil e a mesma história, porque algo das pessoas que repete precisa voltar a uma condição, a uma situação, mesmo que não seja a ideal, para esgotar alguma coisa. Sempre que a gente insiste em estar numa situação, não é só em relacionamentos amorosos, não. Às vezes, com relação aos amigos, aos lugares, às escolhas, sempre que a gente persiste em continuar, a gente precisa tirar algo dali. Porque quando a gente tira tudo, a gente consegue ir embora. Às vezes, eu não consigo tirar tudo de um relacionamento. E aí, eu posso repetir um perfil de pessoa para vivenciar alguma coisa que a minha emoção pede. Talvez, não sei se eu consigo responder um pouco a sua pergunta, mas é por uma necessidade de esgotar uma experiência. O que significa deixar ir? Eu deixei ir, né? Deixa ir. Literalmente. Deixa ir. É se convencer que não serve mais mesmo. Entender que não serve mais. Alguém mais? Eu acho que deixar aí, eu acho que muitas vezes tem muito mais a ver com as suas âncoras do que literalmente cortar a linha para que outra pessoa vá. Às vezes tem a ver com você se libertar. E não deixar o outro ir. Então, não, é tipo assim, você é um balão e você corta a pessoa para você mesmo ir. Deixar ir, acho que tem mais a ver com você do que falar para outra pessoa, não, vai. Será liberar dos seus fantasmas? Também. É você se libertar, né? Não necessariamente, você, não, eu vou te deixar, não, vai embora. Deixar ir, sua opinião. Deixar ir, para mim, é você não ter medo do inédito. Você abrir a cortina, olhar para lá e dizer, eu vou chegar lá. Isso é que é deixar ir. Você não tem limitações. Se você tem assuntos que não estão resolvidos, você vai tentar resolver nesta longa caminhada até atingir a luz que você procura. Em linguagem analítica seria assim, liberar-se do medo do desconhecido, não? Né? Porque vocês usam muito, né, o medo do desconhecido. Então, liberar desse medo, avançar, atacar, né? Pode ser isso? Pode ser isso. E o trabalho da psicanálise é justamente tocar nesse desconhecido. É isso tudo que está guardado, que é o nosso inconsciente. Então, toda vez que que uma pessoa se permite a falar em análise, ela vai fazer associações. Agora, eu gostaria de saber a sua opinião quando o senhor imaginou o tema deixar ir, o que exatamente o senhor quis dizer nesse tema? Eu acho que eu quis trazer um pouco de uma realidade que traz um sofrimento grande para as pessoas, que é esse medo desse desconhecido, com essa coragem que não vem, não no sentido de covardia, não. Né? As pessoas, muitas vezes, elas se mantêm em lugares. A gente está falando muito de relacionamentos, mas a gente pode colocar a lugares também. Né? O medo das pessoas de repente, tendo essa postura, de sofrer. Eu identifico como um expoente mesmo do ser humano hoje, é permitir que aquilo não é mais para ela. As pessoas entram num nível de sofrimento muito grande, sofrem muito e arrastam por muito tempo. Né? Então, deixar ir é nos deixar ir. Toda vez que você libera algo ou alguém, a gente se libera. Tem uma frase que vocês me permitiram, eu queria ler. Uma frase que eu lembrei de deixar ir.
O Dostoiévski, ele tem uma definição sobre isso, que ele fala muito fortemente. Fyodor Dostoiévski é um romancista russo. Ele fala assim: somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certeza. Por isso trocamos o voo pelas gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Muito bom. Muito bem colocado. Eu gosto muito do Dostoiévski, eu acho que Deixa eu só fazer uma observação.